consegue ouvir a voz de Deus. Essa é a diferença. O primeiro Ananias não ouvia, meu querido, nem a voz do pastor da igreja. Mas o segundo que veio, ele começou a ouvir a própria voz de Deus. Por quê? Porque tinha um homem aterrorizando a igreja do Senhor. Para você ver como é que Deus trabalha. Deus trabalha com as coisas loucas do mundo. Não é em vão que quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, ele diz: e Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Ele estava falando dele mesmo. Porque quando Deus começa a chamar Saulo, ele está chamando um homem que ajudou a matar muito o irmão. Ele era um homem que diz a Bíblia Sagrada no próprio livro de Atos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E a veste do nosso irmão Estevão foi jogada aos pés de um jovem chamado Saulo. Um jovem. Então desde jovem, Saulo começou a ver a morte dos santos. Mas sabe o que impactou talvez o coração de Saulo, que vinha se tornar Paulo depois? Que os santos não se curvaram diante do sistema. Quando alguém dizia assim, não apedreja, na hora que vinha a pedra, meu querido, ele não murmurava. Ele começava a dizer assim: eu já vejo os céus abertos. E quanto mais pedrada levava, meu querido, nosso irmão Estevão, ele dizia: eu estou vendo ele sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que nós aprendemos, irmão? O cristão, ele vive abaixo de pedrada, mas do outro lado, o céu se abre para os santos de Deus. Talvez alguém tentou jogar pedra em você. Fica tranquilo que o céu se abre sobre a tua vida. Porque o mesmo Paulo deixou escrito: quem, meu querido, intentará uma acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus é quem justifica. Sabe quem estava justificando Estevão? O próprio Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Foi raro Deus abrir a eternidade para o ser humano. Sabe o que é abrir isso ali? É abrir a revelação, tipo ligar com controle e dizer assim: assista a minha glória aí da terra agora. Pastor, eu quero ver a glória de Deus. Já tem levado pedrada por causa do evangelho? Pastor, eu quero sentir a glória de Deus, irmão. Os nossos irmãos da Bíblia Sagrada, eles sentiram a glória de Deus abaixo de perseguição. Testificação que Deus está na nossa vida não é através de coisas materiais, é através de perseguição. O que Jesus Cristo disse? E o mundo vos odiará por causa da sua riqueza. É isso. É por causa da sua prosperidade. Não, o mundo vos odiará por causa da minha palavra. E sabe o que é a palavra de Jesus? Tem que largar para ter. Tem que chorar para sorrir. Isso é a palavra do Senhor. Mas a igreja se curvou diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? Saulo começou a perseguir. E a igreja veio de sair, meu querido, murmurar, não. Ela entrou para orar. Se nós queremos mudança, se queremos ver Deus operar, a igreja tem que entrar para orar. Aí Deus começa a intervir na história. Porque eu quero dizer para você, o machão que andava com espada, Pedro, não tinha coragem mais de encarar Saulo, sabe por quê? Porque ele largou a espada agora. Porque se não tivesse, meu querido, largado a espada, encararia Saulo de Tarso, olho no olho e dente no dente. Mas ele não encarou Saulo, meu querido, no olho e dente no dente. Ele encarou Saulo de joelho com a igreja, para buscar a recompensa dos céus. Porque ele ouviu a voz de Deus dizendo: Pedro, larga a espada. Porque aquele que vive pela espada morrerá. Se Pedro não tivesse se convertido, Saulo seria o outro que ia perder a orelha no caminho de Damasco. Pedro não guerreava mais pela espada da mão dele, mas agora começava a guerrear pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala com a gente, Pai. Ver, crer e conviver. Não, irmãos, o Pedro não convertido, irmãos, se esse Saulo está atormentando, deixa comigo que eu vou preparar uma tocaia para ele no caminho de Damasco e eu mesmo mato ele. Fica tranquilo que eu mesmo mato ele. Estou conjecturando para você entender. Mas quando Pedro se converteu, porque ele se arrependeu da sua mentira. Olha quem Deus escolheu, o mentiroso para o caminho. Ele não só negou, ele mentiu, porque quando chegaram assim, tu estava junto com ele, ele disse não, ele mentiu também, não só negou.
Mas Jesus escolheu ele, acreditando nele. Porque todo mentiroso um dia vai falar a verdade. Quem está entendendo? Pode até mentir aqui embaixo. Se não se arrepender aqui embaixo da sua mentira, vai chegar diante do trono, vai ter que falar a verdade. E qual é a verdade, pastor Angelo? Ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio, a ele o poder vai ser dado. Todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer ele como o Senhor. O povo não está querendo reconhecer aqui embaixo. 90% não quer se curvar diante do Senhor, mas fique tranquilo que ele vai aguardar. Pastor, o que é a justiça de Deus? A justiça é aquilo que você já viveu na sua vida. Você começou a olhar com teus olhos e começou a ver que as pessoas, quando começam a se levantar contra as coisas de Deus, o seu caminho não é bom. Não é bom.